Fala galera, bom dia a todos mais uma vez, professor Rodrigo Corrêa de volta para nós continuarmos com o nosso planejamento, seguindo do ponto em que nós paramos na nossa última aula, beleza? Minha gente, para quem não lembra, na nossa última aula vocês assistiram um vídeo relacionado à poluição ambiental. Vimos os diferentes processos que têm a ver com a poluição da água, da terra e do ar, correto? Esse conteúdo no material de vocês, ele se encontra no caderno 2, isso, volume 2, capítulo 7, tá bom? E agora, pessoal, nós vamos dar um passinho para trás e vamos voltar para o capítulo 6, tá bom? Ainda volume 2, capítulo 6. Professor, por que nós vimos primeiro o capítulo 7 e agora é que nós vamos ver o capítulo 6? É porque, minha gente, antes de nós começarmos os novos assuntos do caderno 2, eu ainda não havia recebido esse novo caderno. Então eu não tinha uma noção exata da sequência didática apresentada pelo nosso material. Então eu presumi que poderia ser o assunto de poluição. Por isso que eu dei sequência partindo daquele ponto. Mas depois, olhando com mais cuidado, eu tive acesso à nossa sequência didática e vi que aquele conteúdo de poluição realmente ele vinha apenas no capítulo seguinte. Mas não tem problema, pessoal. Vendo o assunto antes ou depois, o importante é que no final das contas, nós estamos dando conta de tudo, beleza? Então, só para vocês se situarem, para a aula de hoje, nós estamos no caderno 2, capítulo 6, beleza? Minha gente, como vocês podem perceber, o nosso tema de agora são os ciclos biogeoquímicos. E eu já antecipo a vocês, saibam esse assunto de cabo a rabo. Por quê? Porque esse assunto é muito cobrado pelo Enem, pessoal. Muito, mas muito mesmo. Todos os anos cai alguma questão ou algumas questões sobre esse tema. Principalmente pelo fato dele ser um tema extremamente presente no nosso dia a dia e, além disso, ainda interdisciplinar. Tem gente que pensa que o assunto tem esse nome porque combina 3 disciplinas diferentes. Biogeoquímicos. Ah, professor, então é um assunto estudado tanto pela biologia, quanto pela geografia e também pela química? Em parte está correto. Realmente é um conteúdo que pode ser estudado por essas 3 frentes diferentes, cada uma dando o seu ponto de vista específico. Isso não quer dizer que uma esteja certa e a outra errada, pelo contrário. Se nós misturarmos tudo, nós vamos ter uma abordagem da mais completa possível, beleza? Mas na realidade, o nome do assunto não é por conta disso, não é por conta da interdisciplinaridade. Tem a ver com o quê? Bora lá, pessoal. Pense na etimologia da palavra. Primeiro, bio significa vida, geo, terra, e químico vem de elementos ou substâncias químicas mesmo. Relaciona isso ao conceito de ciclo. O que é um ciclo, minha gente? Ciclo é aquilo que não tem começo, meio e fim. Porque quando ele estaria no final, automaticamente ele volta para o início e começa tudo de novo. Um ciclo é utilizado para representar algo que se renova constantemente. Professor, então se eu juntar tudo, eu poderia dizer que nos ciclos biogeoquímicos nós vamos estudar diferentes elementos ou substâncias químicas que se renovam pelo planeta Terra e podem passar pelos seres vivos? Perfeito! Sendo que esse gel pode se referir tanto ao planeta Terra como à Terra propriamente dita, ao solo. Muitos dos ciclos que nós vamos ver, em boa parte, o elemento em discussão, ele passa pelo ambiente relacionado ao solo. Então, não se esqueça, o que se estuda em ciclos biogeoquímicos? A renovação constante de determinados elementos ou substâncias químicas que, ao se renovarem, passam pela Terra e também pelos seres vivos. Entendido isso? Então é a renovação, pessoal. É a renovação constante de algo no planeta, beleza? Existem alguns ciclos que ganham um destaque maior, e são esses que nós vamos priorizar. Hoje, por exemplo, nós vamos começar falando sobre o ciclo da água. Pessoal, há muita coisa que precisa ser discutida sobre o ciclo da água. O tempo todo nós ouvimos falar nos canais de notícias, na mídia em geral, em sites de notícias,
enfim, na grande rede, de que nós precisamos economizar água, evitar o desperdício, somos orientados até no sentido de seguir uma série de medidas que contribuam para evitar o desperdício de água. Por quê? Porque a água do planeta está acabando. Oh, será que realmente a água do planeta está acabando? Agora você vai precisar se lembrar de algumas informações que você viu pela primeira vez ainda lá no ensino fundamental, quando tinham aula da tia ou tio de ciências. Oh, minha gente, mas a vida era tão mais fácil naquele tempo, não é verdade? As preocupações eram outras e muito menores. Então, vamos falar primeiro só sobre o ciclo da água e posteriormente veremos outros, como por exemplo, temos o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, fósforo e enxofre. Óbvio que não são os únicos, mas esses são os principais. E podem ter certeza, se algo sobre esse assunto for cobrado no Enem, sem sombra de dúvidas, será sobre algum desses ciclos que eu acabei de citar. Beleza? Então, como eu disse há pouco, vamos começar vendo em detalhes o ciclo da água. Bora lá? Pessoal, temos apenas um parágrafo introdutório que reforça o conceito de ciclos biogeoquímicos que nós acabamos de construir. Então essa parte já foi vista e vamos focar as nossas atenções em detalhes sobre o ciclo da água. Tá aí, beleza? Cerca de 97% da água existente na Terra é oceânica. Opa, parou! Em outras palavras, quer dizer o quê? Que 97% da água da Terra é de água salgada. Consequentemente, apenas 3% que sobra corresponde ao percentual de água doce. Localizada onde? Aqui, pessoal, como nós podemos ver, em lagos, lençóis freáticos, geleiras, rios, lagoas e etc. Detalhe, pessoal, quando você ouvir falar que a água do planeta está acabando, não concorde com essa afirmação nesses termos. No planeta tem água demais, minha gente. O problema é que de quase toda a água que há no planeta, ou melhor dizendo, de toda a água que há efetivamente no planeta, quase toda é água salgada. E nós sabemos que a água salgada não é boa para o nosso consumo por uma série de fatores. Eu destacaria 3 principais. Quem lembra o porquê de você não dever consumir água salgada? Primeiro, quando uma pessoa sofre de pressão alta, ela é hipertensa. Qual é a primeira coisa que ela deve cortar ou diminuir drasticamente da sua alimentação? O sal. Porque o sal tem uma relação direta com o aumento da pressão arterial. Então, um dos motivos de você não consumir água salgada é porque ele vai provocar um aumento considerável da sua pressão arterial. E se essa pressão aumentar exageradamente, você pode, num pico de pressão alta, sofrer de um infarto ou um derrame e acabar até mesmo morrendo. Beleza? Além disso, pessoal, quando você come algo muito salgado, o que você tem em relação ao aumento ou à redução da sede? A sede aumenta ou diminui quando você consome algo muito salgado? Tá na cara, né, minha gente? A sede aumenta. Se a sede aumenta, é porque você ganha ou perde água? Óbvio, você perde. Você sofre um processo de desidratação. Então, o sal leva à desidratação. Tá aí o segundo motivo de você não consumir água salgada. Primeiro, aumenta a pressão arterial. Segundo, causa desidratação. E terceiro e último, qual é o nome daquele probleminha, pessoal? Que algumas pessoas sofrem nos rins com acúmulo de sais minerais. Olha o nome, sais minerais. Ah, professor, pedra nos rins. Se houver um consumo exagerado de sais, esses sais eles podem se acumular dentro dos nossos rins e formar uma massa cristalizada, conhecida como pedra nos rins ou cálculo renal, que pode muito bem vir acompanhada de uma infecção, uma nefrite, que a princípio seria local, ocorreria apenas ali nos rins, mas vai que cai na corrente sanguínea. Vixe Maria, aí vira uma infecção generalizada, o que é muito pior e pode levar a óbito, beleza? Então, pessoal, os 3 principais motivos de nós não devermos consumir água salgada são esses: aumento da pressão arterial, o aumento da desidratação e
os riscos de formação de cálculos renais ou até mesmo infecções. Professor, mas cálculo renal, na maioria das vezes, não é provocado pelo acúmulo de cálcio, que está, por exemplo, no leite? Por isso que leite, apesar de saudável, não pode ser consumido completamente à vontade, porque senão você coloca muito cálcio. É verdade, pessoal, o principal mineral causador de pedra nos rins é sim o cálcio, mas o sódio pode muito bem surtir o mesmo efeito. Só que, obviamente, para você chegar a esse mesmo ponto, deveria haver um consumo ainda maior se comparado ao cálcio. Beleza? Entendido isso? Então fica a dica, hein? Se por um acaso, um dia, você estiver navegando no meio do oceano e o seu navio naufragar, você está lá à deriva, sem grandes perspectivas de resgate, num bote salva-vidas, você vai beber a água do mar? Não, não beba. A não ser que você queira acelerar o seu fim, tá bom? É melhor rezar, torcer para chover, do que beber água salgada, tá bom? Não há indicação de que isso possa lhe trazer prejuízo ou benefícios, pelo contrário, só irá lhe fazer mal, beleza? Então, pessoal, essa primeira informação é uma informação que muitos de vocês já sabiam, que no planeta há água demais. O problema é que de toda essa água, quase toda ela é salgada. E não é boa para o consumo humano, pelos motivos que nós acabamos de destacar. Já a quantidade de água doce realmente é muito pequena, lembrando que desses 3%, 2% se encontram inutilizados nas geleiras. E nós podemos muito bem relacionar isso ao assunto da nossa última aula. Por exemplo, ao fenômeno do aquecimento global. Quando o planeta aquece demais devido à poluição atmosférica, o que acontece com as geleiras? Derretem. E as geleiras eram depósitos de água doce, mas quando derretem se misturam com a água do mar. E aí o que poderia ser consumido é desperdiçado. Então, no final das contas, de toda a água que está no planeta, se 3% é de água doce, mas 2% estão inutilizados nas geleiras, sobra para o nosso consumo à disposição apenas 1% da sua totalidade. Beleza? Tem mais, pessoal. Esses dados aqui são do último censo relacionado ao assunto, que foi feito há alguns anos atrás, algo em torno de 3 a 4 anos atrás. Hoje em dia, você acha que esse percentual disponível para nós consumirmos de água doce continuaria sendo de 1%? Dificilmente, né? Provavelmente já vai estar na casa ali do 0,9% ou até menos, beleza? Lembre-se, no planeta não falta água, água há demais. Inclusive, de toda a superfície terrestre, nós temos 2/3 sendo preenchido por água e 1/3 preenchido por terra. Então, água há demais. O problema é que de quase toda a água, ou de toda a água que está no planeta, melhor dizendo, quase toda ela é salgada, beleza? Continuando, pessoal. Aqui vocês podem perceber as representações do ciclo da água, que se divide em 2. Existem 2 ciclos da água, minha gente. O pequeno e o grande ciclo, tá? No pequeno, você não tem a participação dos seres vivos. Aqui eles estariam representados principalmente por animais e plantas. Ah, professor, mas animais e plantas não são os únicos seres vivos do planeta. Concordo. Mas por conta do seu porte, são aqueles que movimentam a maior quantidade de água. Ou será que bactérias e fungos movimentam mais água no planeta do que animais e plantas? Certamente que não é verdade? Então, aqui os seres vivos estão representados para a gente como animais e plantas. Mas, óbvio, o que nós falarmos para eles vale para os demais seres vivos também, ok? Só que numa proporção muito menor. Então, galera, se liga. Qual é a diferença principal entre o pequeno ciclo da água e o grande? A participação ou não dos seres vivos. No pequeno ciclo, não participam. Você vai ter apenas a renovação da água no próprio ambiente. E no grande ciclo, você terá as mesmas transformações discutidas no pequeno, que nós vamos detalhar daqui a pouco, só que vamos entender como essa água passa também pelos seres vivos. Beleza? Entendido isso? Bora lá, pessoal. Começando pela parte mais simples, com menos detalhes. No pequeno ciclo da água, como eu acabei de falar, não há participação dos seres vivos. Você tem apenas a água disposta no meio ambiente circulando na natureza. E isso acontece da seguinte maneira. Lembre-se,
Como é um ciclo, é algo fechado que não tem começo, meio e fim, correto? Então nós podemos começar a análise de qualquer ponto, não por ser o começo aquele ponto específico, mas porque nós escolhemos para iniciar o nosso estudo, ok? No caso, eu vou dar preferência por iniciar com a água no estado líquido, cobrindo a superfície terrestre, aqui representada pelo mar. Mas do mesmo jeito que está sendo representada pelo mar e é água salgada, eu poderia começar por um depósito de água doce, um rio, por exemplo, tá bom? Mas vamos pegar a referência aqui da nossa imagem, galera. Então, nós temos a água no estado líquido, no mar, cobrindo a superfície terrestre. Essa água sofrerá a ação da radiação solar, ou seja, ela é aquecida pelo sol e irá evaporar. Então, o primeiro processo de transformação da matéria é a evaporação. A água líquida é aquecida, evapora e sobe, beleza? Dando origem às nuvens. Só que, lembre-se, as nuvens são grandes massas de ar evaporado. Elas tendem a ser densas e descerem, ou elas tendem a ser menos densas, mais leves e subirem. O vapor de água, ele tende a subir ou a descer? A descer. Não, a subir, minha gente. Então, esse vapor de água tende a subir em direção às camadas mais altas da atmosfera e se afastando da superfície terrestre. Só que um detalhe é que quando nós nos afastamos do planeta, lá em cima as temperaturas vão aumentando ou diminuindo? Vai ficando mais frio ou mais quente? Imagina, quando você sobe uma montanha, quando você vai para o alto de uma serra, lá em cima a temperatura é mais fria. Pois pense nisso associado à subida das nuvens. As nuvens irão subir e irão resfriar, até atingirem um ponto de sofrerem um processo contrário da evaporação, que é a condensação. Na condensação, esse vapor de água vai passar do estado gasoso em que estava e voltará ao estado líquido, caindo sobre o planeta na forma de chuva, pelo processo de precipitação. Acabou! Acabou, minha gente! O pequeno ciclo da água é apenas isso. Envolve só dois processos de transformação da matéria. A água no estado líquido evapora e sobe. Esse vapor de água é resfriado, se condensa e desce. Evapora e sobe, condensa e desce. Evapora e sobe, condensa e desce. Alguma dúvida em relação a isso? Espero que não. Caso vocês tenham, vocês podem me mandar uma mensagem que eu respondo prontamente, tá bom? Acredito que vocês tenham o meu contato, eu estou lá no grupo de vocês, então qualquer dúvida, pode mandar no privado que eu respondo, beleza, galera? Ótimo, esse é o pequeno ciclo da água. Vamos para o grande agora. No grande, o que vai acontecer? As mesmas transformações do pequeno, só que agora haverá a participação dos seres vivos. Então, a água que circula pela natureza segue os mesmos princípios. Aqui eu tenho a água sendo depositada em um lago, aqui seria um depósito de água doce, mas da mesma forma que nós vimos antes. Essa água será aquecida pela radiação solar e vai evaporar. Essa nuvem vai ser resfriada e vai sofrer condensação. Então, no grande ciclo, a gente vai ter essas mesmas transformações, evaporação e condensação. Só que nós vamos enxertar a participação dos seres vivos, animais e plantas. E você precisa saber quais são os processos pelos quais os animais e as plantas obtêm água para si e perdem água para o meio ambiente. Beleza? Vamos focar primeiro nas plantas. Lembre-se, se é um ciclo, eu quero saber como é que ela obtém e como é que ela devolve. Beleza? Galera, as plantas possuem uma forma principal de obter água, que é através da absorção, feita pelas suas raízes. E três formas principais de perder. Quais são elas? Primeiro, transpiração, que ocorre pelos estômatos das suas folhas. Respiração e, quando morrem, que sofrem a decomposição. Eu me apego muito, pessoal, ao número de processos que nós precisamos lembrar. E quando nós falamos de plantas no ciclo da água, o número que eu indico a vocês é 1:3. 1:3. 1. Processos de obtenção, absorção.
3. Processos de perda. 3. Quais são eles? Transpiração pelas folhas através dos estômatos, a decomposição que sofrem depois que morrem, e além disso nós temos o que? A respiração. Beleza? Entendido isso? Fotossíntese não, viu galera? Lembre-se que na fotossíntese a água é absorvida. Na respiração é que ela é perdida. Então, para plantas, os processos são 1:3. Fechou? Ótimo. Agora foquem nos animais. Quais são as formas que os animais possuem de obter água e de perder? Do mesmo jeito que eu falei do número de processos que a gente tem que lembrar para plantas, fica a dica para os animais. Qual era o número para as plantas? 1:3. 1 de ganhar, 3 de perder. E para os animais, se liga, o número é 2:5. 2:5. Duas formas de obtenção, quais são elas? Ingestão direta, que consiste no ato de beber água, e a ingestão indireta, que é quando você consome água através dos alimentos. Então, para os animais, eles podem obter água de duas maneiras, bebendo ou comendo, beleza? E quais são as 5 formas de perda? Repita as 3 das plantas: respiração, decomposição e transpiração, e acrescente mais 2 processos. Quais seriam eles? Digestão e excreção. No caso da digestão, a gente está falando da perda de água por meio das fezes. E no caso da excreção, falando especificamente da eliminação de urina. Então, os animais possuem 2 formas de obter água e 5 de perder, ok? Pessoal, uma coisa que as questões costumam cobrar da gente e é necessário que vocês saibam. O que acontece no ciclo da água, seja ele no pequeno ou no grande, em relação à quantidade de água que evapora, comparando o ambiente de água salgada e água doce. Isso já caiu no Enem, já foi cobrado, vocês têm que saber. Em que tipo de ambiente há maior evaporação da água? Aonde a água evapora mais? No mar ou no rio? Pessoal, aonde está quase toda a água do planeta? Ela não é água salgada? Então, nos oceanos, a taxa de evaporação é muito maior do que no continente. Ah, professor, mas calma aí, porque a água salgada, como o próprio nome já diz, por conter sal, nós sabemos que o sal eleva o ponto de ebulição da água. Então, para essa água evaporar, ela precisa ser submetida a uma temperatura maior do que se fosse água doce. Certo, mas nós não estamos falando se a água demora mais ou menos para evaporar. Nós estamos falando em quantidade de água evaporada. E é óbvio que se quase toda ela está no oceano a evaporação é maior do que no continente. Agora, se a pergunta for em relação aonde a água evapora mais rapidamente, sem sombra de dúvidas, a água doce evapora mais rápido. Por quê? Porque a água salgada tem um ponto de ebulição mais alto. Beleza? Não se esqueçam dessa dica. Galera, eu vou ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre ciclos biogeoquímicos. Só que agora partindo do ciclo do carbono e vendo os demais. Beleza? Beijos e abraços, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.